A palavra trabalho vem do latim tripalium, um instrumento de tortura. Com o tempo, o termo passou a ser usado metaforicamente, referindo-se a esforços penosos e desgastantes. No latim vulgar, tripaliare significava submeter alguém a dificuldades, associando o trabalho a sofrimento físico. Essa origem reflete uma visão negativa e opressiva do trabalho, destacando seu vínculo histórico com a dor e a dificuldade. O tripalium era uma estaca tripla usada para a tortura e punição de escravos e prisioneiros, simbolizando sofrimento e subjugação. Na Roma antiga, o trabalho manual, associado a escravos, era ligado à falta de liberdade e coação. O termo evoluiu para referir-se a atividades de esforço e dor. Enquanto cidadãos livres se dedicavam à política, filosofia ou guerra, o trabalho manual era visto como degradante, adequado apenas para os escravos. Durante a Idade Média, o conceito de trabalho começou a ser visto de forma um pouco diferente, especialmente sob a influência do cristianismo. A doutrina cristã ensinava que o trabalho era uma forma de penitência e de redimir os pecados, o que começou a dar ao trabalho uma conotação moral. No entanto, a ideia de que o trabalho estava associado ao sofrimento e à dificuldade persistiu, como refletido na etimologia da palavra. Na Idade Média, a estrutura social e hierárquica definia a percepção do trabalho. A nobreza e o clero viam-se acima do trabalho manual, associado às classes baixas, como camponeses e servos. O trabalho agrícola, essencial para a economia, era feito por servos que cultivavam as terras dos senhores feudais, em troca de proteção e sustento. A palavra trabalho nas línguas românicas, como o espanhol trabalho, o francês travail e o italiano lavoam, compartilha a mesma raiz latina. No entanto, em cada uma dessas línguas, o termo evoluiu de maneiras ligeiramente diferentes, refletindo as influências culturais e históricas de cada região. No francês, por exemplo, travail mantém uma conotação de esforço e dor, mas também foi usado para designar o parto, o que associa a palavra a um tipo específico de esforço criativo e produtivo. No espanhol, trabalho passou a referir-se a qualquer tipo de ocupação ou emprego, mas também pode ser usado no sentido de dificuldade ou problema, como em me cuesta mucho trabalho, me dá muito trabalho. A Revolução Industrial, iniciada no final do século XVIII, trouxe transformações radicais ao conceito de trabalho. A industrialização marcou a transição de uma economia agrária para uma economia baseada na produção em larga escala em fábricas. Essa mudança reconfigurou o trabalho de várias maneiras, incluindo a divisão do trabalho, a mecanização e a urbanização. A noção de trabalho como esforço penoso foi intensificada durante esse período, uma vez que os trabalhadores nas fábricas eram frequentemente explorados pelos donos das indústrias. A alienação do trabalhador, conceito criado nesta época, descreve como os trabalhadores se tornaram desconectados do produto de seu trabalho e do processo de produção em si, reforçando a ideia de trabalho como algo desumanizador. Contudo, a Revolução Industrial também deu origem ao conceito moderno de emprego assalariado, que se expandiu para incluir uma vasta gama de atividades, além do trabalho manual. A expansão das economias capitalistas criou novas oportunidades de trabalho e, eventualmente, levou ao desenvolvimento de direitos trabalhistas, sindicatos e legislações que começaram a regular as condições de trabalho, salários e jornadas. No século XX, o trabalho passou por grandes mudanças com a automação e informatização, criando assim novas funções nos setores de serviços e tecnologia. O movimento trabalhista lutou por melhores condições, salários justos e redução da jornada. Conquistas como férias pagas e aposentadoria surgiram. O valor do trabalho foi reavaliado, tornando-se uma possível fonte de realização, embora as condições desumanas ainda afetassem alguns setores de trabalho, como por exemplo as indústrias. Na era digital, o trabalho se transformou com a digitalização e globalização, surgindo formas como o trabalho remoto e plataformas digitais, trazendo assim muita flexibilidade. A internet criou uma economia global interconectada, mas desafios como sobrecarga de informações e pressão por produtividade aumentaram. A automação e a inteligência artificial levantaram um debate sobre o futuro do trabalho, enquanto novas oportunidades emergiram em áreas tecnológicas e criativas.
Embora o trabalho tenha sido historicamente associado ao sofrimento e à coerção, ele também é visto como uma forma de realização pessoal e social, especialmente nas sociedades modernas. O trabalho é central para a identidade de muitas pessoas e para o funcionamento das economias, mas também é um campo de luta e de busca por melhores condições de vida.